Vamos agora aprender a somar um ponto com um vetor. A soma de um ponto com um vetor é outro ponto e representa-se por um ponto P. Eu somo um determinado vetor e vou obter outro ponto. Este é o único ponto tal que PQ corresponde ao vetor U. Vamos ver aqui um exemplo. Temos uma grelha formada por paralelogramos e vários pontos. Se eu quiser, ao ponto A, somar o vetor DE, o que é que vai acontecer? Portanto, se eu ao ponto A quiser somar o vetor DE, eu vou aplicar o vetor DE ao A. O ponto A vai sofrer a direção do vetor DE. Como o vetor é livre no espaço, ele vai se mover para o ponto A, porque é o ponto A que vai sofrer a direção do vetor DE. Que ponto é que eu obtive? O ponto B. Vamos fazer o mesmo ao ponto E. Ao ponto E, eu vou adicionar o vetor IF. Então, tenho aqui o ponto E e vou adicionar o vetor IF. Como ele é livre no espaço, o vetor IF vai se posicionar no ponto E e vamos ver que ponto é que nós obtemos. Obtemos o ponto B. Outro exemplo. Ao ponto C, eu vou somar o vetor FH. Então, eu tenho aqui o ponto C e tenho o vetor FH. O FH não faz parte aqui do paralelogramo, mas eu posso desenhá-lo. É o vetor que vai unir vértices opostos do paralelogramo. Então, este vetor é livre no espaço, ele vai deslocar-se para o ponto que eu quero mover, que é o ponto C. E se eu ao ponto C adicionar o vetor FH, eu vou obter o ponto E. Vamos continuar com mais exemplos. Se ao ponto A eu quiser somar o vetor GI, então ao ponto A eu vou somar o vetor GI. O vetor GI é um vetor mais comprido, é um vetor que leva dois lados do paralelogramo, portanto tem comprimento 2 e vai deslocar-se para a direita 2 unidades. Ora, se o ponto A for deslocado 2 unidades para a direita, ele vai se transformar no ponto C. Outro tipo de exemplo. O vetor GI será igual a que vetor que termina em F? Deixa eu aplicar então aqui o vetor. Será o ponto D. Dizer vetor GI é o mesmo dizer vetor DF, porque ele é livre no espaço, tanto pode estar em cima como pode estar em baixo. Tem é que ser paralelo, ter a mesma direção, o mesmo sentido, o mesmo comprimento. Se ao ponto D eu somar dois vetores, como é que se faz? Somamos ao ponto D o primeiro vetor, obtemos um ponto. A esse ponto obtido, somamos o outro vetor e obtemos o ponto final. Então vamos ver o que é que acontece. Tenho o ponto D e vou somar o vetor HI. Obtive o ponto E. Se ao ponto E eu somar o outro vetor, eu obtive novamente o ponto D. Então a resposta, por acaso, é D. O ponto A somado do vetor BF. Se ao ponto A eu somar o vetor BF, vamos obter o ponto E. Continuando com os exemplos. Ao ponto A vou somar dois vetores, já fizemos isso há bocadinho. Portanto, ao ponto A eu somo o vetor DI e obtenho um ponto, e esse novo ponto adicionado ao vetor HI vai dar outro ponto. Então, tenho o ponto A, vou adicionar o vetor DI, obtenho o ponto F, e ao ponto F vou adicionar o vetor HG. Obtive o ponto E. Então a resposta ao exercício é ponto E. Ao A fiz a direção do DI e onde estou faço a direção do HG. Outro tipo de exercício é, não sei qual é o ponto, sei é que se eu somar esse ponto ao vetor GH eu vou obter C. Portanto, então eu quero chegar a C. O vetor que eu vou aplicar é o vetor GH. A que ponto é que eu apliquei o GH para obter C? Ao ponto B.
Agora não temos uma adição, temos uma subtração. Mas a subtração é a mesma coisa que adicionar o simétrico. O sinal de menos já vimos anteriormente, que o sinal de menos é o simétrico. Então, eu quero ao ponto F adicionar o simétrico de AB. O que é que faz o simétrico ao vetor? Troca o sentido. Em vez de ser de A para B, é de B para A. Lembrem-se que, se eu tiver um vetor de D para H, o seu simétrico é fazer H para D, ou seja, é trocar as letras. É o que vamos fazer aqui. Ao ponto F, eu vou adicionar o simétrico de AB, que é BA. É trocar estas letras que estão aqui. Portanto, adicionar o simétrico é somar BA. Então, se eu ao ponto F somar BA, eu vou obter o ponto E. Então, vamos ver se conseguem fazer isto. Ao ponto E, eu vou somar o simétrico de DH. O simétrico de DH é trocar as letras. Então, ao ponto E, eu vou somar o HD. Ao ponto E, vamos somar HD e vamos obter o ponto A. Vamos agora fazer um exercício aplicando a este jogo, que é o jogo do Alquerque. Temos várias peças que são os pontos em cima das linhas e vais completar cada espaço de acordo com a soma de vetores com pontos. Não esqueças de fazer uma folha à parte. Translação de um vetor. Ora, a translação do vetor U é uma aplicação que se faz a um ponto e associas o vetor. Portanto, o ponto P associado a um vetor U vai dar outro ponto. A translação do vetor U designa-se por T de U. A imagem do ponto P por uma translação associada ao vetor U escreve-se translação, entre parênteses o ponto a qual eu vou aplicar a translação e o vetor que vai ser aplicado, que é o vetor U. Vamos ver agora um exemplo. Eu tenho aqui um ponto P, ao qual vou aplicar o vetor U e vou obter o ponto Q. O ponto P é o vértice deste triângulo. Como é que eu obtenho o ponto Q? Peguei no ponto P e associei o vetor U. Ou seja, eu apliquei a translação de U ao ponto P e obtive um novo ponto que é o ponto Q. Se eu fizer isso a todos os vértices deste triângulo, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu obtive novos pontos e estes novos pontos são os novos vértices do outro triângulo. Então, ao unir esses pontos, o triângulo inicial vai ser transformado no outro triângulo segundo uma translação do vetor U. O que é que acontece? Eu estou a manter os comprimentos, eu estou a manter os graus, estou a manter tudo. Portanto, a figura é mesmo igual, com os mesmos ângulos, com as mesmas medidas, só que posicionada noutro ponto do plano. Outra figura. Eu tenho aqui o triângulo original, que é o ABC. Tenho ali um vetor U, ao qual eu estou a aplicar a todos os vértices o vetor U. Portanto, aplicando ao ponto C o vetor U, ao ponto A e ao ponto B, eu vou obter novos pontos. Então, obtenho o ponto A' quando ao ponto A aplico o vetor U, obtenho o ponto B' quando ao ponto B aplico o vetor U e obtenho o ponto C' quando ao ponto C aplico o vetor U. Então, dizemos que o triângulo A', B', C' é o transformado do triângulo ABC por uma translação de vetor U. Vou fazer a translação de um polígono pelo vetor CC'. O vetor CC' não está aqui desenhado, mas se eu unir o C ao C', eu faço o vetor que eu quero aplicar. Se eu aplicar este vetor a todos os vértices daquele polígono, eu vou obter o polígono que sofreu a translação segundo o vetor CC'. Reparem, apliquei então o vetor a todos os pontos, a seguir uni os pontos obtidos e tenho o polígono que sofreu a translação segundo o vetor CC'. Seguidamente, no exercício 9, vais reproduzir este quadrilátero no teu caderno, mas reproduz bem, conta bem as quadrículas. Portanto, como é que eu vou passar do ponto Q ao ponto R? Eu faço 4 quadrículas para a direita e faço 5 quadrículas para cima, obtenho o ponto R. Depois subo 4 quadrículas e faço 3 para a esquerda, obtenho o ponto S, e assim sucessivamente. Depois de desenhares bem o quadrilátero, vais fazer a contagem também das quadrículas para baixo e para a direita e encontras o ponto Q'. E é segundo o vetor Q', que tu vais fazer
o transformado do quadrilátero PQRS. Vais fazer uma folha quadriculada do teu caderno, vais tirar a fotografia e vais enviar para a professora. Vamos ver agora aqui um exemplo. Se eu quiser ao ponto P aplicar vários vetores, eu vou obter novos pontos. A translação do ponto P segundo o vetor U é ao ponto P eu somo o vetor U. Vamos aplicar a este ponto P os vetores que aqui estão desenhados. Então vou fazer a translação do ponto P segundo o vetor V1. O vetor V1 é este que está aqui. Se eu ao ponto P aplicar o vetor V1, eu vou obter o ponto C. Se eu ao ponto P aplicar a translação do vetor V2, ao ponto P aplico o V2 e obtenho o ponto C. Se eu ao ponto P aplicar a translação do vetor V3, eu vou obter o ponto A. Se eu ao ponto P fizer a translação do vetor V4, eu vou obter o ponto D. E por fim, se eu ao ponto P fizer a translação do vetor V5, vamos obter o ponto F. No exercício 10, vais identificar qual é a imagem do ponto P segundo estes vetores que aqui estão e aqui embaixo vamos aplicar os vetores a vários pontos, neste caso ao ponto P, depois ao ponto D e ao ponto A, e vamos completar estes espaços obtendo as respostas verdadeiras. Faz isto numa folha à parte e guarda porque vai fazer falta. Exercício resolvido. Temos o retângulo ABCD, que foi dividido em 9 retângulos todos iguais. Temos também aqui um deles, que é o JOPI, e temos um triângulo, que é o triângulo ELA. Utilizando letras da figura, vamos identificar a imagem do triângulo JOPI por uma translação do vetor PH. Portanto, o vetor PH é este vetor que está aqui, e eu vou aplicar então este vetor ao retângulo. Para onde é que será que o retângulo vai? Ora, o retângulo foi para outra posição, foi para o retângulo IPHC. Convém dizer a letra pela mesma ordem, JOPI e IPHC. Se utilizar as letras da figura ao mesmo retângulo e quiser fazer duas translações, chama-se fazer a translação composta, que é esta bolinha que aqui está. Esta bolinha quer dizer que estou a fazer a composição de translações. Estou a fazer duas translações. E esta bolinha lê-se após. Portanto, eu estou a fazer a translação do IH após fazer a translação de PN. O que quer dizer que tenho que fazer primeiro o PN. Vamos ao retângulo JOPI aplicar o vetor PN. O vetor PN é para baixo, uma unidade para baixo. Então, aquele retângulo vai descer uma unidade para baixo e vai se transformar em OMNP. Agora aplico o vetor IH. O vetor IH é este vetor na diagonal. Este retângulo vai sofrer a direção deste vetor e vai se transformar no NFBG. Por fim, vamos aplicar ao triângulo ELA a translação de 3 vetores, ou seja, vamos fazer uma translação composta de 3 vetores. E como este símbolo se lê após, vai ser o GI após o DI após o CH. Então vamos primeiro que nada fazer o CH. Então, ao triângulo ELA, vou fazer a translação do vetor CH. O vetor CH diz que é 1 para baixo. Ora, 1 para baixo quer dizer que este triângulo vai descer uma quadrícula. Vai sair fora, mas sem problema. Depois, vou fazer a translação segundo o vetor DI. Ora, o vetor DI quer dizer que eu vou deslocar para a direita 2 unidades este triângulo. Então, vou pegar no triângulo e vou deslocá-lo 2 unidades. Continua fora, mas não tem problema.
Por fim, vou aplicar a direção do vetor GI. Ora, o vetor GI é este vetor aqui. Então, este triângulo vai sofrer a direção do vetor GI e vai ficar posicionado no triângulo NOM. Vais fazer o exercício 11 da mesma maneira que eu fiz o exemplo anterior, respondendo a cada linha numa folha à parte. Como é que eu conseguia construir uma imagem numa folha branca sem quadriculado e fazer a sua translação de um determinado vetor? Para isso eu precisava de usar uma régua, um esquadro e um compasso. Então, o primeiro o que há a fazer é traçar retas paralelas ao vetor U, passando nos vértices da figura. Portanto, eu tenho que fazer, passando no vértice A, no vértice B, C e D, retas paralelas ao vetor U. Como é que eu consigo fazer retas paralelas a este vetor? Vou usar uma régua e um esquadro. Vou posicionar o esquadro em cima do vetor U, encosto a régua vai ficar fixa, não se vai mexer a régua, e este esquadro é que vai subir e descer enquanto encontra os vários vértices da figura. Então, quando o esquadro toca no ponto A, eu desenhei uma reta paralela. Subi um bocadinho o esquadro, ele vai tocar no ponto B e fiz uma reta paralela. Subi mais um bocadinho, encontrei o ponto D e fiz uma reta paralela. Subindo mais um bocadinho, encontra-se ali o ponto C e faço uma reta paralela. Só que estas retas não sei o comprimento delas, eu não medi. Portanto, eu tenho aqui o vetor U com um determinado comprimento e estas retas paralelas são mais compridas que o próprio vetor. Agora tenho que pôr o comprimento do vetor. Para isso, vou precisar de um compasso. Fui abrir o compasso com ponta seca de um dos lados até à extremidade do vetor e já sei o comprimento do vetor. Sem fechar o compasso com a mesma abertura, ponta seca no A e vou ver o comprimento, depois ponta seca no B, vejo o comprimento e sucessivamente para os outros vértices. O terceiro passo é unir os pontos obtidos e ao unir os pontos obtidos eu obtenho a figura que é a translação da figura inicial pelo vetor U. No exercício 12 vais fazer um exercício numa folha à parte, respondendo aqui a estas três perguntas, que é qual é o vetor que eu usei para fazer a translação da figura cor laranja e obter a figura verde. Destes vetores que estão aqui em cima, qual é que se usa para a cor laranja se transformar na verde? E aqui, para a cor laranja se transformar na verde, qual é o vetor? E nesta também, para a laranja se transformar na verde, qual foi o vetor usado? Escolhes um destes vetores, que estão aqui representados, e escreves numa folha à parte. No próximo exercício vais completar estes retângulos azuis de acordo com o que é pedido. O que é que nós temos? Temos um triângulo dividido em vários triângulos cá dentro, temos três vetores e, de acordo com estas frases que aqui estão, o que é que falta aqui para ser verdade? Temos então um tabuleiro de xadrez e neste tabuleiro de xadrez temos algumas peças, que são os pontos vermelhos, peça A, peça B, peça C e sucessivamente, e temos vetores, neste caso temos quatro, o vetor X, o vetor Y, o vetor V e o vetor U. Vamos completar com os elementos que estão aqui neste tabuleiro de xadrez os espaços que estão por completar. Aponta também numa folha à parte. Outro tipo de exercícios. Eu tenho aqui um L invertido, A, B, C, D, E, F, e tenho dois vetores, o vetor V e o vetor U. Tenho aqui uma escala, tenho aqui os eixos de um gráfico, que está numerado, e vamos completar aqui esta tabela com, vou fazer um exemplo. Eu tenho o ponto A e vou aplicar uma translação a esse ponto A segundo o vetor U. Ora, temos então o ponto A e eu vou fazer a translação do vetor U. Então, ao ponto A, eu vou aplicar a translação do vetor U. Obtive outra posição para o ponto A. A coordenada inicial do ponto A era 2, 2. Nesta posição que agora obtivemos após a translação do vetor U, as coordenadas vão ser 2, 0. Então, aqui vamos pôr 2 e 0. Acaba de completar, então, esta tabela com as coordenadas, agora do ponto P, quando eu aplico o vetor U, do ponto C, com a translação do vetor U, e etc. No exercício 16,
eu quero fazer idêntico ao exercício 15, só que agora eu vou fazer uma translação composta de V após U. Então vou fazer também o primeiro exemplo. Eu tenho o ponto A e vou fazer uma translação composta de V após U. Quer dizer que vou aplicar primeiro o vetor U ao ponto A. E obtive então aqui a posição do ponto A. Mas ainda falta fazer a translação do ponto V. Então, à nova posição do ponto A, eu vou aplicar o vetor V. E o ponto A obteve aquela posição. Então, estas coordenadas passaram a ser 3, 0. E é o que vamos pôr aqui. Acaba de preencher a tabela com as coordenadas do ponto B, C, D, E e F, segundo esta translação composta.